Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vlog. Esse é um vlog que eu pensei que seria diferente, porque assim, eu tenho na minha mente um vlog temático pra fazer, que eu falei que o pessoal do Apoia-se já sabia. Só que eu tô em outro ritmo agora, então eu não quero quebrar esse ritmo que eu estou pra poder ir pra outro gênero, porque eu tô no ritmo da fantasia. Então eu vou ler fantasias nesse vlog, tá? Provavelmente só vou ler fantasias e é isso, pra não cortar o clima e, enfim, para eu continuar sendo leitora. Hoje é terça-feira, não sei se eu falei para vocês, eu acabei de gravar o videocast de Amigo Imaginário, lá do pessoal do Apoia-se, e daí aproveitar que eu já estou aqui sentadinha, decidi começar esse vlog. Eu vou mostrar para vocês o que eu pretendo ler, mas assim, vocês sabem que tibiar não é meu forte. Às vezes eu mostro os livros aqui no começo e daí depois vocês percebem que eu não li nada disso. Mas eu quero que vocês tenham em mente que eu tinha um plano. Quando eu comecei o vlog, eu tinha um plano. O plano era ler esses livros que eu vou mostrar pra vocês. Aí depois Deus no comando, mas eu tinha na minha mente uma meta, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Estou lendo Nimona, da Noelle Stevenson. Esse livro é emprestado da Maiane. Eu queria muito ler esse quadrinho, porque eu quero assistir a adaptação que saiu na Netflix. Mas eu não tô gostando muito, não, assim. Eu tô na página 149. Eu tava achando pior, tá? Agora deu uma melhorada, mas ainda assim não amo. Não estou amando. Já fui julgada lá pelo pessoal do Apoia-se, porque eu falei que não tava gostando e aparentemente todo mundo ama esse quadrinho. Eu tô achando meio qualquer coisa. E a minha outra leitura, que é a leitura mais ambiciosa desse vlog, e que é um esquema de pirâmide que nós vamos entrar a partir de agora, é A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Bom, eu não queria ler esse livro, tá? A Dayara começou a falar desse livro, e daí brotou lá no grupo com esse livro, e daí todo mundo ficou tipo, parece ser interessante. Aí, vamos de leitura conjunta, que ninguém tá lendo. Só eu tô lendo. Vamos de leitura conjunta extra. Aí Pedro me deu este livro no outro vlog, e eu comecei. Nós chegamos no fim do primeiro livro. Ó, segunda parte. Só que a Anne Rice tem muitos livros, tá? As Crônicas Vampirescas, que começa com... Cadê? Entrevista com o Vampiro. Aparentemente é uma série muito longa. E daí tem formas de ler. A melhor forma, aparentemente também, é ler pela ordem de publicação. Então, eu teria que ter começado com Entrevista com o Vampiro. Tem Entrevista com o Vampiro, aí depois tem acho que mais uns 4 livros das Crônicas Vampirescas, até a gente chegar no primeiro volume das Bruxas Mayfair. E daí tem alguns momentos que intercala Bruxas Mayfair, Crônicas Vampirescas, e tem algum momento que eles fazem um crossover. Então assim, Anne Rice, você me paga, tá? Porque eu comecei a ler de forma despretensiosa e de repente são 20 livros. Sério, são uns 20 livros. E é isso. É isso, decidi que vou ler tudo, tá? Decidi que vou ler tudo. Eu não sei nem o que dizer. Não sei nem o que dizer. Quando terminar, vou contando pra vocês como tá sendo essa experiência. Quando terminar, talvez eu faça um vídeo só de Anne Rice. Não sei, tudo pode acontecer. Pode, inclusive, que eu desista dessa ideia no meio do caminho. Mas, eu tô pensando como que eu vou continuar essa leitura. Porque, assim, essa primeira parte... Esse daqui eu ainda não comecei a ler. A primeira parte de A Hora das Bruxas, que tecnicamente é o primeiro livro das Bruxas Mayfair, foi infinitamente bom. Assim, foi bom para um caralho. Foi muito bom. São 263 páginas essa primeira. A menina Anne, vou falar a mesma coisa que eu disse lá pro pessoal do Apoia-se. A menina Anne é tão detalhista quanto Tolkien. A diferença é que ela é boa. Ela deixa as coisas interessantes. Ela descreve muitas coisas. Os capítulos são gigantescos, assim, intercalando entre uma pessoa ou outra. Mas é muito bom. É muito bom, é muito interessante, você quer saber o que está acontecendo, você se importa com aquelas pessoas, você fica curiosa com essa família, com essa dinastia Mayfair, você quer entender de onde vêm as bruxas, o que é isso que está perseguindo elas. Muitas perguntas, e ela deixa tudo interessante. E em 200 e poucas páginas, ela não deixou o ritmo cair, pelo menos para mim, em nenhum momento. Eu fiquei interessada da primeira até essa página que finaliza. E isso é
bem considerável, assim, pra mim. Porque a diagramação, ela não é tão ruim, mas ela também não é, assim, excelente. Então, assim, tem muita coisa escrita em uma página só. Tem muita coisa escrita em uma página só. E os capítulos são realmente muito grandes. Realmente muito grandes. E pra ela ter deixado interessante, é porque ela é boa, tá? Ela é boa, ela tem um molho. E é isso. Bom, esse é o começo do nosso vlog. Confuso, nem eu sei direito o que eu vou ler, mas é isso. Espero que esse vlog tenha encontrado vocês em um momento ótimo. Que a semana de vocês tenha sido maravilhoso. Muito obrigada por estarem aqui. E é isso. Vamos passar mais um domingo juntos. Muito boa tarde, amigos. Boa noite já, né? Hoje a gente vai com essa iluminação podre de centavos, porque é tipo 7h30 da noite. E eu quero fazer esse update agora. Hoje é terça-feira. Eu era pra ter feito esse update ontem, e daí não rolou. Hoje eu já fiz 1 milhão de coisas, gente, sério. O meu consagrado, ele tá de férias. E daí a gente aproveitou hoje pra ir no mercado, ao invés de precisar ir sábado, que é mais lotado. Então a gente resolveu ir hoje. E a gente ficou a tarde toda nessa função, porque a gente não levantou muito cedo. E ficamos a tarde toda, né, nessa função de ir no mercado e tudo mais. E daí depois que eu fui no mercado, eu editei o videocast, mandei pro pessoal do Apoia-se. E anoiteceu já. Então, vou fazer agora esse update desse jeito mesmo, que vocês, nessa altura do campeonato, já estão acostumados. Vamos falar sobre os livros que eu terminei, tá? Eu terminei Mariposa Vermelha e terminei Nimona. Eu falei pra vocês, se você assistiu o vídeo de leituras do mês, eu falei desses dois, né, que eu tinha terminado. Vamos começar por Nimona. Nimona é um quadrinho, eu peguei emprestado da Maiane, beijos, Mai. Faz muito tempo que eu queria ler esse quadrinho e eu queria muito assistir a adaptação, mas antes eu queria ler. Eu gostei, mas não tanto, tá? Eu sei que esse é um quadrinho muito amado por todo mundo gosta muito desse quadrinho, é um quadrinho 5 estrelas pra geral, eu dei nota 3, acho que 3,5, não odiei, tá? Não é uma nota tão ruim assim, vai, convenhamos. É só que eu me diverti muito, teve várias vezes que eu ri com a Nimona, só que eu acho que o quadrinho, não sei, eu sinto que ele faltou alguma coisa. E isso que faltou, a adaptação me trouxe. Eu já assisti a adaptação e ela é 10 de 10. Sério, eu até chorei assistindo. Ela é muito, muito boa. Muito boa. Ela muda algumas coisas, mas tudo que ela muda deixa a história melhor do meu ponto de vista, né? A Nimona é um ser sobrenatural. Ela consegue se transformar em qualquer pessoa, em qualquer animal. Ela é uma metamorfa. E ela vive nessa sociedade que considera ela um monstro, né? Por causa disso que ela faz. E ela já passou por várias coisas na vida dela que comprovam pra ela que todo mundo acha ela um monstro e que a sociedade é podre. E daí ela decide se juntar ao Lorde Ballister Coração Negro, que é esse daqui. Porque ele é um vilão e ela quer ser uma vilã junto com ele. Porque ela acha que só existe esse espaço pra ela, sabe? Só existe essa oportunidade para ela ser uma vilã, já que todo mundo acha que ela é um monstro. E daí a gente vai acompanhar ela e o Ballister
fazendo coisas de vilão. Só que o Ballister, ele não é muito um vilão, na verdade. Ele só acha que essa sociedade que toma conta hoje desse mundo esconde coisas. E aos poucos ele vai descobrindo que ele está certo. Ele tem uma rixa com esse outro aqui, mas, enfim, vou deixar pra você descobrir lendo ou assistindo, tá? Na verdade, eles são mais do que amigos, se é que vocês me entendem. E eu acho que a adaptação trouxe muito mais o rolê de como a Nimona se sente, sabe? De como ela se sente enfim, um monstro, exatamente. Eu odeio essa palavra. Como ela se sente um monstro, como ela se sente deixada de lado nessa sociedade, como as pessoas sempre esperam o pior dela. E como ela queria ser outra coisa, ela queria ser coisas diferentes, ela queria ser apenas ela mesma, poder ser apenas ela mesma. E ela não tem muito essa oportunidade. Então eu gostei muito de como isso é retratado na adaptação. E eu acho que ela ficou muito mais divertida. Nossa, ficou muito mais divertida. Eu ri muito assistindo várias vezes. A Nimona, ela tem uma personalidade incrível. Aqui na HQ também. Ela tem uma personalidade incrível. Ela é muito engraçada. E ela é muito espirituosa também. Ao mesmo tempo que ela guarda muitas coisas pra ela. Que a gente vai descobrindo aos poucos. É uma história muito legal, muito fofa. Por mais que eu não tenha achado a HQ sensacional, a história é muito boa e a adaptação é incrível. Sério, tá na Netflix, assistam. É incrível. Mesmo se você não pretende ler, assista a adaptação, porque é muito boa. E a adaptação também deixa algumas coisas mais claras, como por exemplo, o relacionamento entre o Ballister deixa muito mais claro na adaptação. Aqui na HQ é claro, mas na adaptação a gente tem uma finalização melhor. E tem esse rolê também da Nimona de mostrar. Sem falar que eles mudaram um pouco o mundo na adaptação é um pouco mais moderno. E aí é muito engraçado de ver. Eu gostei bastante. Gostei bastante da adaptação. E também gostei da HQ. Fica aí a minha recomendação, tá? Eu continuo recomendando, mesmo que eu não tenha amado muito, muito, muito. Como se eu sentisse falta, assim, de alguma coisa na HQ. Mas a história é maravilhosa, tá? Super rapidinho de ler, não foi rapidinho porque eu não me entrosei muito, mas não é uma HQ difícil, tá? É bem tranquilo. Aí eu li também Mariposa Vermelha, que eu tinha recebido no outro vlog, da Fernanda Castro. Eu nunca tinha lido nada da Fernanda Castro, mas assim que eu mostrei lá no Instagram esse livro, muita gente veio me falar na DM que era muito bom, que a Fernanda Castro já tinha uma história que era muito legal, então eu fiquei bem curiosa de conhecer essa autora. Esse livro aqui vai contar a história da Amarilis. Ela mora nesse lugar que chama República. E essa República, ela matou todo mundo que tinha magia, assim. Houve um momento que a magia era livre, as pessoas tinham diferentes tipos de magia, e a República chegou e foi soterrando essas pessoas, e essas pessoas ou morreram ou se esconderam. A mãe dela tinha esse poder e por causa de várias coisas que acontecem, eu não sei se isso tá na sinopse, então não vou falar, mas por causa de várias coisas que acontecem, ela perdeu a mãe. E daí ela decide que ela vai se vingar do cara que fez isso pra mãe dela. E ela tem um poder, ela tem uma magia dentro dela. Mas ela esconde isso porque, obviamente, ela tem medo da República, ela quer sobreviver nesse lugar. E ela também tem um pouco de uma distância, assim, dessa magia. Porque a mãe dela acabou sofrendo com isso. Então ela meio que acha que isso é uma coisa ruim. É uma coisa que ela não queria ter dentro dela. Então ela sufoca isso o máximo que ela consegue. Até o momento em que ela decide fazer essa vingança. E daí ela usa um pouco desse poder dela, convocando um demônio. O Tolu. E daí ela fala pra ele que ele precisa ajudar ela a matar esse cara, porque ela tá muito disposta a fazer tudo que for possível pra se vingar. A gente vai acompanhar a preparação pra essa vingança, né? Os pensamentos, se ela vai realmente até o fim com essa vingança ou não. E os pensamentos de quem ela é. Ela é uma costureira e ela tem uma relação com esses bichos, essas mariposas. E também vai falando sobre a relação dela com o Tolu, que é um
um ser que ela sempre imaginou o pior, sempre imaginou as piores coisas, que comia criancinhas e tudo mais. E na verdade é bem diferente do que ela imaginou. E aí, com o passar da narrativa, ela vai vendo que ela gosta dele, ele gosta dela. Tem esse romancezinho aí acontecendo, mas vai vendo principalmente o crescimento dessa personagem. Ela vai realmente se tornando, saindo do casulo, o que condiz muito com o nome e com o que a gente vai vendo dentro da narrativa que tem a ver com mariposas e tudo mais. É um livro que eu gostei, mas eu acho que ele demorou um pouco para engrenar comigo. Eu não sei se talvez não fosse o melhor momento, mas o caso é que eu queria que a narrativa fosse para um caminho. Eu queria que ela se desse conta do poder que ela tinha, de quanto ela era especial, de quanto ela era poderosa. O Tolô na vida dela faz ela perceber isso, os amigos também. Ela vive de uma forma precária, tudo muito simples, elas vivem no limite, assim, porque a República tomou tudo e só algumas pessoas são ricas, né? E daí ela vive com essa amiga num quartinho super pequeno, onde ela tem um cara que aluga o quarto para elas, que é uma pessoa horrível. E ela poderia fazer mais se ela tivesse disposta a enfrentar o sistema. E eu entendo que não são todas as pessoas que pensam dessa forma, que talvez essa não fosse o caminho que a personagem quisesse tomar. Só que, na verdade, ela toma esse caminho, mas é bem no final do livro. Quando eu digo bem no final, é tipo 20 páginas finais do livro. Durante as outras páginas, 200 e poucas páginas, a gente vai vendo ela apenas pensando sobre isso. Ela nunca, de fato, toma uma atitude, sabe? Ela tá sempre, assim, óbvio, ela tomou uma atitude, ela convocou o demônio. Mas entre isso e ela realmente fazer alguma coisa, tem muitas e muitas páginas de pensamento. De ela escondendo o que ela é, de ela sufocando o que ela é. Ela não para pra pensar, para experimentar, sabe? Eu queria que ela fosse crescendo aos poucos no livro. E eu tive a impressão de que ela se guardou muito durante o livro todo. E daí chegou nas últimas 20 páginas, ela fez assim, ó. Sabe? Eu queria que ela tivesse feito isso aos poucos durante o livro, experimentando uma coisa ali, outra aqui. Na verdade, não foi muito isso. Ela fez algumas coisas, experimentou algumas coisas, mas logo depois ela se sentia muito culpada e a todo momento ela tentava enterrar isso, recusar isso. Eu queria ter visto mais dessa magia dela, queria ter visto mais desse poder, o que ela pode fazer realmente. E eu acho que talvez isso seja no segundo livro. Esse é muito um primeiro livro pra mim, ainda mais no final. Eu já tinha essa impressão que esse era muito um primeiro livro. Mas dali no final, pra mim, ficou muito claro que terá uma continuação, não tenho certeza. Mas ficou muito claro que terá uma continuação. E que daí eu acho que nesse segundo vai explorar muito mais isso, porque daí ela já saiu do casulo, né? E o que me deixa mais animada pra continuação, o que me deixa mais animada pra entender como essa personagem vai lidar agora que ela aceitou o poder que ela tem e o que ela vai fazer com isso. Mas é uma narrativa, é uma escrita muito, muito boa, muito gostosa da Fernanda. A gente, assim, por mais que eu quisesse que tivesse diluído mais essas coisas que acontecem, ainda assim não é chato estar nesse mundo, sabe? Não é chato estar na República vendo como as coisas funcionam. É um mundo muito sombrio e eu confesso que o final me pegou de surpresa. É bem sombrio, assim, ao mesmo tempo que é delicado, sabe? A forma como ela vai descrevendo o Tolu, as conversas que eles têm alguns diálogos muito interessantes, os pensamentos que ela tem também sobre a mãe, principalmente, são pensamentos muito legais, e de dor, de sofrimento, mas também com o tempo ela vai entendendo essa mãe, quem foi essa mãe, e o que causou, o que custou pra ela tudo, sabe? Eu também gostei bastante da relação de amizade que ela tem aqui, quero ver mais disso nos outros livros. Eu gosto muito de quando a personagem não é sozinha, de quando ela tem amigos. E por mais que ela só tenha 2 aqui, são amigos de verdade, e isso é muito legal de acompanhar. Eu queria ter visto mais desse mundo também, como a República começou, como que ela teve tanto poder,
aonde estão as outras pessoas que também têm poder. Então tudo isso eu acho que ela deixou para um próximo livro, uma próxima história. Mas mesmo ela não tendo muito dessas explicações, ainda assim, várias vezes ela tá pensando sobre isso, sobre quando a República chegou, matou as pessoas, as crianças tiveram que correr, se esconder, famílias desfeitas. Então, o tempo todo ela tá pensando sobre isso, tá falando sobre isso, e foi legal de acompanhar, assim. É interessante a forma como ela conta essa história, sabe? Apesar de tudo isso que eu disse. Ela mostra um sistema que é muito autoritário, ela mostra pessoas se aproveitando de situações e ela mostra pessoas extraordinárias tendo que se esconder. Então, são paralelos interessantes que a gente pode fazer com nós, com a nossa sociedade, e que eu acho que ela fez muito bem, sabe? Ela ambienta muito bem a gente nesse... Ela podia ter contado mais. Minha curiosidade, gostaria de saber mais, mas ainda assim ela conta muita coisa e a gente entende muito como funciona a República hoje. Tem uma parte ali no meio que ela encontra, tipo, uma sociedade secreta que ajuda ela nos planos de vingança, sabe? Eu achei essa parte muito legal, muito legal. Quero muito ver mais pra frente, porque existem essas pessoas que têm poder e elas estão escondidas por aí, e uma das partes que ela vê essas pessoas que têm poder é quando ela encontra essa sociedade. Então eu tô muito curiosa, quero muito ver mais disso, e quero ver as consequências do que acontece no final do livro, sabe? Eu tô curiosa pra continuar lendo. Eu gostei muito de conhecer a escrita da Fernanda Castro. Essa edição tá a coisa mais linda do mundo. Sério, Suma, me escute. É porque cada livro da Suma tem uma diagramação diferente, tá? Suma, se você quer ter uma diagramação única para todos os livros, a diagramação é desse aqui, tá? É essa diagramação, Suma, me escute. Essa diagramação que você precisa ter em todos os livros, tá? Diagramação maravilhosa, página amarelada, e essa capa é a coisa mais linda do mundo, é que essa luz podre, não vai dar pra vocês verem, mas essa capa é perfeita. Ela é perfeita, faz todo sentido com a história, tudo, absolutamente tudo faz sentido com a história, é linda, 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 sério. Que prazer. Suma, faça assim, tá? Uma coisa que eu gostei muito também é que o Tolu, ele não tem uma aparência humana. Ele consegue se esconder, consegue fingir que ele tem uma aparência humana, mas ele não tem uma aparência humana. E é legal porque, né, ele é um outro ser, né, ele é um demônio. Então, óbvio que a gente já viu muitas histórias em que ele é super bonito e tudo mais, mas aqui não. Ele não tem aparência humanoide igual a gente imagina, e isso é muito legal. Isso é muito legal, porque ao longo do livro a gente vai entendendo que ele é assim, que isso faz parte dele, língua bifurcada e todo esse rolê. E é isso, e ele é tão fofinho. Ele é tão fofinho. E ele vai explicando de onde ele vem, como é, que não é que nem a gente imagina hoje, né? Lá nessa sociedade é outra coisa. Então ele vai explicando mais sobre ele e eles vão crescendo, como conversando e enfim, é uma relação muito legal, tá? Eu gostei. E inclusive a gente tem aí uns rally rola, tá? Nada explícito, assim, nada, mas temos, tá? Temos. Recomendo Mariposa Vermelha, muito legal, muito divertido. Estou atenta para as continuações. É isso foi o que eu terminei. Eu estou lendo também A Hora das Bruxas. A Hora das Bruxas deu uma caída pra mim. Eu falei pra vocês, eu acho, que eu não sabia se eu ia parar de ler esse, ia ler... Enfim, vou continuar lendo esse. A Hora das Bruxas não é que ele tá ruim, ele não tá ruim. Eu tô no capítulo 15. Página 331. Ele não tá ruim, é só que agora ele entrou num ritmo mais lento, porque agora ele tá contando o passado. A gente tava no presente, entendendo como funcionava ali as bruxas Mayfair, e agora ele parou tudo pra nos contar no passado como começou essa dinastia Mayfair. Então a gente acabou de conhecer a primeira bruxa, não é a primeira bruxa, mas a bruxa que iniciou esse rolê que a gente vai acompanhar nessa história. Então tá lento, assim, tá bem lento. Eu acho que é aí que as pessoas abandonam, porque mais de uma pessoa me disse que abandonou esse livro, e eu acho que é mais ou menos nesse momento. Mas eu tô gostando.
eu tô gostando. Só percebi que vai ser uma leitura bem mais lenta. A diagramação é pequena, tem muita coisa, né? A menina Anne curte muito escrever, igual eu falei pra vocês. Então vai ser uma leitura mais lenta. Provavelmente não vou terminar nem nesse vlog. Mas eu vou lendo. Falei pra vocês que eu vou ler tudo, então tô investida. E quando eu ler, vocês vão saber. Não sei em qual vlog, tá? É isso. Eu tô vendo um presente do meu consagrado. No dia que subir esse vlog vai ser aniversário dele. E daí eu pedi um bolinho hoje à tarde. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de comemorar aniversário. O meu não, mas das pessoas que eu amo sim. Então eu comprei um bolinho e perguntei pra ele o que ele queria de presente, né? De aniversário. Amigas, vocês acreditam que ele me pediu um livro? Ele me pediu um livro de presente. Eu tô assim... Sério, a ponto de flutuar. Porque ele me pediu um livro de presente. Tô emocionada, tá? Ele não é um leitor como eu. Não é. Mas ele gosta muito de ler biografias. Inclusive foi uma biografia que ele me pediu. Ele gosta muito de ler biografia. A gente tem gostos completamente opostos. E ele não tem o ritmo de leitura que eu tenho, assim. Mas ele lê de vez em quando. E sempre que ele lê, ele gosta de ler biografias. Então, tô aqui olhando a biografia que ele pediu pra mim. E talvez eu compre um livro pra mim também. Porque eu já vou comprar o dele. Vocês não concordam? Eu já vou comprar o dele. Então, o que custa já comprar o meu também? O entregador vai vir aqui pra trazer um livro. Ah, já traz 2, né? Já vai vir aqui, não vejo problemas. Então, é isso. Vou ver o que eu compro, se eu for comprar mesmo. E daí vai chegar antes, né, de acabar esse vlog, eu mostro pra vocês também. Acho que é isso, já falei demais. Tô bebendo um refrigerante, Schweppes. Tem Schweppes aí na casa de vocês? Eu sempre fico com essas dúvidas geográficas quando eu gravo vlog. Se tem as coisas que eu falo em todo lugar. Que, por exemplo, eu tava conversando com o pessoal do grupo do Apoia-se sobre pastel. Eu sou uma grande fã de pastel. E daí, esses dias não, já faz um tempo que eu mandei pra eles a foto da barraca do pastel que tem aqui na minha cidade, que tem 50 sabores de pastéis. E daí eles estavam conversando que lá não tem, não sei quem mora onde, não tem de hot dog. Aqui no meu país tem hot dog. Ai, no seu país tem hot dog? Vem inclusive com batata palha, tá? Lá não tem hot dog, não sei aonde não tem brócolis, que é o melhor pastel que existe no planeta. Então a gente tava conversando sobre isso. Eu fiquei, pra mim tinha todo pastel em todo lugar. Não, né? Óbvio que não. Então se tivesse refrigerante aí no país de vocês bebam, tá? Que ele é muito bom. Com gelo e limão, absolutamente tudo. Tudo. E é isso. Esse foi o 20 minutos falando sobre o livro, mais sobre coisas completamente aleatórias, e a gente se vê. Estamos. A gata dormindo aqui. Aqui ela é preta, então não dá pra ver. Mas ela tá aqui. Ah, escutaram ela resmungar? Chegou as coisas que eu pedi da Amazon. Eu falei pra vocês, né, que eu ia pedir o presente do meu consagrado. E daí aproveitar e pedir umas coisinhas pra mim, né. Eu comprei 2 livros, vou mostrar pra vocês agora. O presente do meu consagrado não chegou, gente. Fiquei chateada. É um livro que precisa encomendar. Vejam bem. É um livro que precisa encomendar. Não tinha por nenhum vendedor paralelo. Na verdade, tinha um vendedor paralelo ali na Amazon, sabe?
Só que os comentários desse vendedor não estavam bons. Tinha fotos do livro ter chegado todo cagado. Daí eu fiquei assim, não gosto. E daí, pra pedir pela Amazon mesmo, tinha que encomendar. Então, eu fiz essa encomenda. Porque eu liguei nas livrarias daqui da minha cidade, liguei em todas, e nenhuma tinha esse livro. A única vez que ele me pede um livro de presente é o livro que eu preciso fabricar com as minhas próprias mãos, basicamente. Então, um pouco complicado, tá? Um pouco complicado. Mas vai vir aí, assim espero, tá? Eu vou buscar esse livro aonde for necessário, tá? Comprei o segundo livro da duologia da Mary Lou, A Foice de Ferro. Eu tô muito focada em terminar coisas, tá? Viciada em terminar coisas. Acho que esse ano é o melhor ano nesse sentido, tá? Terminei a duologia da Ponte Entre Reinos, terminei o ciclo Aurora, que eu já mostrei pra vocês. Eu começo as coisas e eu não termino, simplesmente vou deixando de lado. E isso me irrita muito. Eu não gosto de ser assim. Daí a gente tá sendo o quê? Um agente de mudanças, porque comprei a duologia, comprei o último e agora eu vou terminar, tá? É isso, esse daqui é bem mais bonito. Uma cor bem mais bonita. Falei pra vocês que eu tava curiosa pra terminar essa, né? Depois de como Skyhunter terminou. Então, vem aí. E daí eu vou mostrar o outro que eu comprei também, que esse é um lançamento. Esperei muito por esse livro, amigos. Esperei muito por essa tradução chegar aqui no BR. Tô muito feliz que chegou. E esse livro, quando ele saiu em pré-venda, ele saiu a R$140. Eu achei um total surto da alta. R$140, tá? Eu sou uma pessoa que procura entender o mercado editorial, entender os preços. Por exemplo, eu entendo porque Sanderson custa 200 conto. Isso não significa que eu acho barato, porque eu não acho. Eu acho bem caro. Mas eu tento entender porque ele custa caro assim. Já é mais do que algumas pessoas fazem. Só que R$140 nesse daqui eu achei assim um surto, tá? Achei um surto. E daí no dia seguinte ele saiu a R$140. No dia seguinte ele já tava 80. Eu fiquei pensando se eles colocaram errado o valor, o que rolou, porque caiu muito em pouco tempo. E daí esses dias ele ficou, ele tava em pré-venda, né? Aí ele foi lançado e ficou por 60 ou 58, sei lá, por aí. E daí eu comprei. Esse daqui é um reconto de Mulan. Enfim, conto mais pra vocês quando eu ler, tá? Só saibam que eu queria muito, tô muito feliz de que baixou. Eu nem ia comprar, mas coincidentemente baixou. E daí veio aí. Não sei se é um livro único. Eu acho que é um livro único, hein? Não me lembro. Será? Tomara que sim, porque é raro, né? Mas essas foram as duas comprinhas que eu fiz. Fazia tempo que eu não comprava livros. É isso, tá? Vamos finalizar esse vlog com a minha última leitura, que vocês já viram aí qual foi, que é O Feiticeiro de Terramar. Eu nem falei pra vocês que eu ia ler esse livro, né? Como sempre. Mas eu queria ler um livro mais curtinho. Tava procurando alguma fantasia que estivesse aqui parada na minha estante também, né? Focada em tirar livros da estante que estão parados. E daí bati o olho em O Feiticeiro de Terramar. Gosto muito da Ursula Le Guin. Daí pensei, por que não? Recebi esse livro da Morro Branco, acho que ano passado. Tenho esse e o segundo. Se eu não me engano, serão 6 volumes, eu acho. Não sei quando a previsão. Já saiu 13 aqui, não sei quando a previsão do restante. Mas é isso, vamos conversar sobre esse livro aqui. Feiticeiro de Terramar é um livro infanto-juvenil. Não é infanto-juvenil, é um YA. Eu não sei dizer exatamente se ele é um YA. Mas é um livro que eu considero uma fantasia antiga. É uma fantasia que já não tem muito hoje em dia. Porque eu sinto que as fantasias de hoje em dia elas estão bem diferentes no seu ritmo, na forma de escrita e tudo mais. E esse livro ele foi escrito em 60 e poucos. O Jorge falou lá no grupo, eu esqueci. E a própria autora fala aqui no final do livro, mas foi por aí, tá? Faz bastante tempo que esse livro foi escrito, que o editor deu a ideia para ela de escrever uma fantasia YA e que ela começou a escrever. A Terra-Mar já apareceu em outras histórias dela, só que ela só começou a desenvolver mesmo a história do Feiticeiro de Terra-Mar uns anos depois. Esse é um livro de fantasia clássico, que me lembra muito, muito, muito O Nome do Vento, sabe? Eu acho que é daí que veio, talvez,
a ideia do nome do vento do Patrick Rothfuss, porque é muito parecido com o nome do vento. O conceito é muito parecido com o nome do vento. Esse daqui veio antes do nome do vento, né? Quando o Patrick tava andando, a Ursula já corria faz tempo, então eu acho que talvez tenha vindo daí a ideia. Porque aqui a gente vai ter uma magia, um feiticeiro, que sabe o nome das coisas. É sabendo o nome das coisas, o nome verdadeiro das coisas, que ele consegue ter poder sobre elas. Então, ele sabe o nome verdadeiro do mar, dependendo de qual parte do mar, ele sabe o nome verdadeiro de um dragão, ele sabe o nome verdadeiro de várias coisas, e é assim que ele tem poder sobre elas. Inclusive, o nome dele, ele tem um nome quando ele nasce, e depois é dado outro nome para ele. E esse outro nome, quando ele vira adulto, né, quando ele vira homem aqui, conforme é descrito no livro, é um nome que ele guarda para si, e ninguém sabe, assim, pouquíssimos amigos sabem, porque a partir do momento que você sabe o nome, você tem poder sobre ele. Então, a magia vem de nomear as coisas, o nome do vento. Eu considero esse um livro para quem gosta de fantasias mais antigas, porque ele tem esse ritmo diferente. Eu gostei bastante, achei muito divertido de ler. É um livro de 200 páginas, eu li em um dia, mais ou menos. Você lê rápido, você fica interessado no que está acontecendo, mas é um livro que tem um ritmo diferente e é difícil de explicar. Mas se você é um leitor de fantasia de muitos anos, que leu O Nome do Vento, que leu, sei lá, nem vou lembrar fantasias muito mais antigas, mas A Sombra do Corvo, acho que eu já falei sobre A Sombra do Corvo aqui. Mas essas fantasias um pouco mais elantres, talvez, é mais... A escrita é diferente das fantasias que a gente vê lançando agora, e isso pode não agradar muitas pessoas. A gata virou. Eu gosto bastante, mas fica aí esse pequeno aviso. Aqui a gente vai conhecer o Jed, conhecido como Gavião, que é o nome que ele conta para as pessoas, né? Ele não fala o nome verdadeiro dele. E ele é um feiticeiro. A gente vai conhecer ele ainda criança, tendo acesso aí a algumas coisas, aprendendo algumas coisas, até o momento que ele vai para a escola aprender realmente a ser um feiticeiro. Então, é a jornada do herói clássica. A gente não vai ter muitos detalhes, tipo, várias aulas a gente vai acompanhar ele nas aulas. Não, o tempo passa muito rápido aqui nessa história. Ele é criança, ele já é adolescente, aí ele já tá indo pra lá, e lá ele aprende algumas coisas, já pula também muitos anos, ele já é um feiticeiro, então as coisas acontecem rápido, né, porque só tem 200 páginas. Mas é um livro que dá pra gente perceber o crescimento desse personagem. Ele começa criança, sabendo uma coisa ou outra, daí quando ele é adolescente ele comete vários erros, porque, enfim, ele é adolescente, ele tem sede de saber as coisas. Ele não tem paciência de aprender com o cara mais velho que surge na vida dele, um clássico. O cara mais velho, mais sábio que surge na vida dele para explicar e ensinar as coisas para ele. Ele não tem essa paciência, ele quer ser o maior, o mais rápido possível. E daí, nesse rolê, ele comete erros, faz coisas terríveis, e o que ele faz vai seguir com ele até o fim do livro. O que ele chama sem querer, quando ele ainda não entendia o que significava saber exatamente o nome das coisas, chamar essas coisas para você, vai com ele até o final do livro. Ou seja, quando ele é adolescente, ele comete esse erro, e daí um pouco depois, alguns anos, quando ele já é adulto, aí, acho que ele tá com seus 20 anos, ele vai entendendo as consequências disso que ele fez, né? Ele vai entendendo bastante ao longo dos anos, mas essas consequências vão com ele até o final do livro. Então a gente não tem um sistema de magia super complexo e tudo mais. Ele simplesmente sabe o nome das coisas, ele aprende o nome das coisas, e é assim que ele faz a magia e tudo mais. Não tem grandes explicações. Eu acho que o foco da Úrsula é o personagem mesmo, a forma como ele se desenvolve, como ele aprende a ser um pouco mais responsável, como ele aprende que o poder que ele tem pode fazer tanto coisas boas como coisas terríveis, e que ele vai ter que lidar com isso, com as consequências de ter esse poder e com as consequências de cometer erros. A Ursula nos conta essa história, e ela deixa várias pistas para os próximos livros, né? Isso daqui ele só foi entender quando ele foi nas tumbas de Atuan, que é o segundo. Isso daqui ele só foi entender quando ele foi não sei aonde, que é o terceiro. Então ela vai deixando várias pistas para os próximos livros, que eu gosto bastante. É uma coisa que faz eu perceber que ela pensou numa série, né? Ela não pensou num livro individual, ela pensou numa série, já que no primeiro ela tá deixando dicas para o terceiro. Eu gosto bastante de quando
os autores constroem as histórias dessa forma. E o Gavião é um personagem simpático. Esse livro ele não tem muitos diálogos, é uma coisa que eu percebi. Ele tem bastante descrição sobre como ele estava se sentindo, as coisas que ele estava fazendo. E mesmo assim, eu gostei desse personagem. É um personagem interessante. Eu gostei de ver ele aprendendo e entendendo o que era essa magia, como essa magia podia chegar para ele. Mas esse é porque eu gosto de histórias de fantasia, sim, né? Eu gosto de histórias de fantasias que tem bastante descrição, algumas não, Tolkien. Mas no geral eu gosto de livros de fantasia em que a descrição é interessante, faz com que a gente fique querendo saber o que está acontecendo. E para mim foi o caso. Essa não é a primeira vez que eu li a Ursula. Nos outros livros o outro livro que eu li dela, eu também sinto que ela descreve bastante, mas eu amei muito, 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 muito mesmo. Que é Os Despossuídos. Eu quero muito ler outros livros de ficção científica dela. Tem outro que faz parzinho com Os Despossuídos, a mão esquerda, não sei, alguma coisa assim, que eu queria ler também. E fantasia, acho que esse é o primeiro, né, que eu leio dela, porque eu não me lembro se eu li alguma outra coisa da Ursula sem ser Os Despossuídos. Posso ter lido e não lembrar. Mas eu gostei bastante dela escrevendo fantasia. Ela criou personagens interessantes pra mim. Fora o Gavião, a gente tem amigos que ele faz no caminho e lugares que ele passa, povoados que ele passa. Tem uma hora que ele conversa com um dragão que é bem legal, bem interessante. Então eu gostei de estar com esse personagem. Achei que foi um livro muito divertido, muito rapidinho de ler. E eu quero continuar lendo. Vou ler o segundo que eu já tenho. E daí o restante vamos ver, né? Como é que a Morro vai lançando. Acho que vai ficar super bonitinho na estante, porque a Morro Branco. A Morro Branco vai lançar cada um de uma cor, todos em capa dura, assim, então acho que vai ficar bem bonitinho. Eu acho que Arqueiro lançou separado, porque eu me lembro, esse livro já foi lançado uma vez, se eu não me engano foi pela Arqueiro, que era uma capa que tinha um dragão na frente, bem diferente dessa, eu ia falar parecida com essa, mas não, é bem diferente. E eu me lembro dela ser maior, então eu não sei se já tava todos ali, ou se tava pelo menos uns 3, mas enfim. A Morro Branco, pelo jeito, vai lançar os 6, assim, separadinhos. Tô curiosa pra continuar a história e ver esse personagem crescer mais, porque ele é dito aqui pra ele que ele vai ser um dos maiores feiticeiros que existem. Então eu quero ver esse crescimento dele, porque quando termina esse livro, se eu não me engano, ele tem ainda 20 anos, então ele tem muita coisa pra acontecer, muito para crescer e muito pra aprender também, sabe? E a escrita da Ursula também é super poética em alguns momentos ali. Esse momento que fala aqui, acender uma vela é lançar uma sombra. Várias vezes em que uma pessoa está explicando para ele as coisas, principalmente mais velhos, mais sábios. São conversas muito poéticas e bonitas também. Eu gosto, como uma leitora de fantasia um pouco mais antiga. Eu gosto desse tipo de história. É isso, esse é o Feiticeiro de Terra-Mar. Gostei bastante, recomendo. E quando eu continuar lendo, eu mostro para vocês aqui o restante. Espero que esse vlog tenha sido divertido para você. Me conte aí o que você achou. Quais são as leituras que você fez nessa semana. Se já leu algum desses livros que eu falei também. Não deixe de se inscrever no canal. Um obrigado especial aos apoiadores. Se quiser conhecer o Clube Jazz Lendo, o link está aqui na descrição. A gente ainda está lendo Amigo Imaginário, mas mês que vem tem uma leitura nova e assim, todos os meses. E é isso. Um beijo, obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê na semana que vem. Tchau!